Fala pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Estão me ouvindo bem? Hein? Me responde aí no chat. Boa noite, Rosângela. Rô, vou começar a te chamar de Rô. Beleza, Caroline, boa noite. Boa noite. Muito bem, vamos falar sobre minha trajetória. Nomezinho em GDP era mais fácil. Minha trajetória. E aí eu quero saber o seguinte, quem de vocês aí já tem 3 objetivos SMART cadastrados? Escreve aí pra mim no chat. Quem é que aí já tem 3 objetivos SMART cadastrados? Ou nem começaram? Não, começaram sim, né? Porque tem as datas limites, né? Um era lá do primeiro semestre, o outro era agosto, e aí o outro agora é até outubro para cadastrar. Mas alguns talvez só tenham 2, não tem os 3, né? Ó, a Juliane já tem 3 também. E tá cumprido, Juliane? Tá fácil? Tá cumprido? Hein? Tá fácil, tá difícil? Só a Juliane tem? Todos. A Caroline já tem, já passou a data de cadastro. Não passou a data de cadastro não. Veja bem porque eu estudei o assunto, hein? No mínimo 2 vocês têm que ter, porque 2 já passaram a data de cadastro. O terceiro é até outubro. É algum dia de outubro lá, não lembro certo qual é o dia, mas então estaria em tempo ainda de cadastrar o terceiro. E também já pode ir até 7. Pô, Juliane, tá fácil, hein? Cumpri quase tudo. Chegou em setembro já tá com o Smart batido, é bom demais. É bom demais mesmo. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre minha trajetória, uma visão mais estratégica, tá? E como eu estou fazendo essas lives aqui com foco em gestores, com foco em gerentes, eu vou falar principalmente sobre como fazer da perspectiva gerencial, como fazer objetivos SMARTs efetivos, tá? Do ponto de vista gerencial. É claro que se você não é gerente e você está na live, você vai se beneficiar. Você vai entender assim, qual que é o motivo de fazer objetivos SMART, minha trajetória, como que isso te impacta. Vai aprender a pensar já como gestor. E talvez isso vai te ajudar, inclusive, na hora que você fizer negociação lá com o seu próprio chefe. Beleza? Aí, hoje tem aula no Diamond. É isso aí, porra. Aqui não para, né, cara? É aula, é live, é aula do Diamond. Mas fica tranquilo, tá? As duas vão ficar gravadas aliás, assiste, né? O Diamond fica gravado para quem tá no Diamond. Essa live aqui vai ficar gravada para quem tá na mentoria, a gente disponibiliza lá, tá bom? Mas aí, cadê aqui? Quem é que foi que tá no Diamond? O Hudson? Vem pra mentoria, pô. Lá fica gravado tudo e acessado e liberado aí para vocês. Então vamos lá, vamos falar de minha trajetória. O que é importante vocês saberem? Vamos começar do básico aqui? Tá, do básico. Qual que é o objetivo do minha trajetória? Isso aqui vocês precisam entender, né? Eu acho que é uma coisa que está bem pacificada hoje, mas no passado deu muita confusão sobre os objetivos SMART, na época o GDP. O objetivo do minha trajetória é desdobrar a estratégia ao nível individual. Esse é o objetivo do minha trajetória. Desdobrar a estratégia no nível individual. Então, quando vocês forem olhar, tá, vocês vão ver que, por exemplo, ao cadastrar acordos de desempenho, esses acordos de desempenho, todos eles têm que estar vinculados a um dos pilares estratégicos do banco. A gente falou ontem, né? Lembra que eu falei ontem sobre perguntas de PSI? Que muitas perguntas de PSI estão caindo nessa linha. Como a tua atuação está linkada com qual pilar do planejamento estratégico? Então tudo está interligado. Isso está sendo pedido em PSI e a ideia é que o SMART esteja linkado a esses objetivos também. É claro que alguns objetivos eles vão ficar um pouquinho longe do dia a dia de uma agência, né? Por exemplo, um dos objetivos estratégicos do banco é a atuação em ecossistema. Como é que você vai traduzir isso para dentro de uma agência, né?
atuação em ecossistema, é um negócio meio fora. Né? Você vai pegar mais cliente no centro, eficiência e rentabilidade, tecnologia e inovação, são coisas que estão mais aderentes aí à prática do dia a dia. Então esse é um ponto, entendemos, esse aqui é o objetivo do Minha Trajetória. Agora tem um outro objetivo aqui também, que é não só mensurar a quantidade, mas mensurar a qualidade, tá? Qualidade. E um terceiro objetivo aqui é desenvolver pessoas, tá bom? Então a gente sabe que precisa desdobrar a estratégia no nível individual, e quando a gente fala isso é desdobrar a meta. Ele precisa ter atenção à qualidade e ele precisa também desenvolver pessoas. E a gente vai falar sobre isso, principalmente, eu acho que esse é um eixo que poucos percebem e que é uma alavanca de resultado fenomenal quando você vincula ao GDP ao desenvolvimento da pessoa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na frente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a entender aqui como que a gente define quais são os objetivos SMART para cada empregado. E aí eu quero, antes de começar a falar, eu gostaria, quem se sentir à vontade, tá? Colocar como que foi feito o seu acordo. Exemplo, né? Claro, está lá no normativo que o empregado é protagonista na criação do seu acordo de SMART, lá no Minha Trajetória. Mas também está lá de que o gestor tem a palavra final. Então eu gostaria de saber, assim, na prática, o como, né? O como foi feito. Se o teu gestor mandou um objetivo escrito e você foi lá e disse ok, não ok. Se vocês fizeram uma conversa individual e nessa conversa chegaram a um acordo. Ou se foi uma conversa em grupo em que cada um pegou uma meta. Me fala um pouquinho, eu quero saber como é que foi feito o seu acordo na prática. Por quê? Porque não tem, digamos assim, exatamente um único jeito de se fazer, né? É um acordo, o chefe tem a gestão e você é protagonista. Mas na prática, como é que foi? Eu quero ouvir isso aí. Deixa eu só apagar uma luz aqui. Tá dando reflexo lá atrás, isso me incomoda. Então escreve aí enquanto eu vou estruturar aqui o pensamento. E eu vou entregar para vocês aqui, ó. Para vocês que são gestores, tá? Eu vou entregar aqui, deixa eu ver, 4 critérios para você avaliar como fazer o acordo SMART com o teu time. Beleza? E esses 4, vamos lá então, a Carla, conversa individual. Chegaram lá, bateram um papo, definiram o acordo. Bacana, mas essa conversa individual, Carla, você levou uma proposta de acordo SMART ou o teu chefe já veio com o acordo SMART pronto? Fala para mim, como é que foi feito isso, tá? Nós temos um gerente geral aí, sentei individualmente alinhados à estratégia e necessidade da agência, negociamos. Novamente, entendo, né, o RD Viale, RD, eu entendo que você chegou já com os objetivos em mente, né, daquilo que você queria para cada pessoa, ou não, é a pessoa que trouxe o objetivo. Eu quero entender mais essa dinâmica ali, tá? Quem puder me ajudar para ver como é que vocês fizeram ali. Então eu vou entregar para vocês 4 critérios para ajudar a organizar. Como é que eu vou definir, né? Quem que vai receber o quê? Por que essa pessoa desse jeito e por que daquele jeito? Então a gente precisa criar alguns critérios. Eu vou trazer aqui, obviamente, são os meus critérios, mas que eles seguem uma lógica e eu acredito que ele vai auxiliá-los, tá bom? Um ponto importante, você que é gerente geral, você que é gestor. E quando eu falo gestor, se você tiver uma pessoa subordinada a você, você já é gestor, você já vai ter que fazer o acordo dela. É muito importante que você utilize não apenas os 3, mas que você pode utilizar até 7. Não estou dizendo que você precisa utilizar 7, mas entenda que um objetivo SMART é uma enorme alavanca de resultado quando bem feito. Beleza? Então, o RD trouxe, né, ideias dos objetivos. Então, mais ou menos você definiu ali na sua cabeça, chamou o pessoal para conversar, negociou ali e pronto, acordo feito. Maravilha. Gugu, eu sou TBN, conversei com o gerente e sugeri 2 frentes que eu poderia fazer. Uma das frentes não consegui, a outra fui bem. Tá bom, então aqui a gente tem uma proposta ascendente, né?
Alguém de baixo trouxe proposta para o chefe de cima que validou e deu certo. Então isso é muito de ser o protagonista. Eu gostei disso aí, hein, Gugu? Teu chefe aí, ele confiou muito na autonomia de vocês. Foi bem bacana esse jeito aí. O Jordan, Felipe, agendei a conversa e pedi para trazerem objetivos. Ótimo. Também levei alguns e entramos no acordo. Maravilha. Então vamos lá. Quais são os critérios aqui? Tá? Deixa eu ver aqui a Adri. Cada um escolheu o seu. E ajustamos conforme a necessidade da agência e o desenvolvimento pessoal de cada um. Sou o GG. Gostei que você colocou desenvolvimento pessoal, hein? Gostei que você colocou desenvolvimento pessoal. Então vamos lá. Quando a gente pensa assim, qual que é o principal catalisador da estratégia do banco? O principal catalisador da estratégia do banco é o resultado ponto caixa. Então, o primeiro critério, como gerente geral, né? Ou gestor de pessoas, a primeira pergunta que você tem que te fazer é: o que, caso eu não entregue, poderia me tirar da P? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Anota aí, né? Que talvez, mesmo que você já fez lá com seus empregados 3 itens, talvez você possa fazer um quarto ou um quinto. Então a primeira pergunta é: o que poderia me tirar da P? Coloca isso, porque aí você tem o seu cenário. Você tem cenários que você está confortável, você tem cenários, né, de itens que você está muito problemático. Então, uma hora que você definir isso, você tem uma prioridade clara. E por que esse é o mais importante? Porque sem AP não tem reconhecimento. Primeira coisa, né, da SEV, da SR. Sem AP não tem bônus para quem é gerente. Sem AP você não tem o comissionamento de venda, seja empregado ou seja gestor. E aí talvez você, como gestor, se não entregar AP, você vai prejudicar os bons vendedores, técnicos bancários, assistentes que vão ficar sem, porque agora é pré-requisito. Então assim, não adianta eu começar a pensar em acordos mirabolantes, em KPIs, em OKRs, em itens meio abandonados, meio escondidos lá do resultado, se eu não entregar o básico. Então a gente começa pelo aquilo que é mais importante. O que pode me tirar da P? É inadimplência? É a captação? É o crédito? Isso tem que estar no teu foco total. Segundo ponto. Quais indicadores são importantes para minha SR e minha SEV? Tá, e aqui tem um ponto que... Por que eu coloquei esse aqui por segundo? Porque digamos que você faça todo um esquema bem, poxa, isso aqui garante minha P, tá bem dividido, as pessoas têm meta, cada um aqui tá engajado, mas a tua SR tem uma necessidade lá recorrente, ou um foco que está um pouco diferente do teu, e você abandonou isso aí. Qual que é o problema que você vai gerar? O problema que você vai gerar é que você vai ter diversos sprints ou diversas dia D, diversas mobilizações pontuais em busca daquele resultado, e o teu time já está direcionado diferente. E aí você vai precisar ficar improvisando. Então é importante levar esse critério aqui em conta, tá? Digamos que a tua necessidade seja convergente com SR e SEV. Ótimo. Então se é uma necessidade convergente, melhor ainda. Até aí entra posicionamento de gestão. Quando você tiver a oportunidade de falar com o seu SEV, com o seu SR, você vai chegar para ele e vai dizer o seguinte, inclusive: chefe, nos objetivos SMART eu fiz assim, assim, assim para a gente garantir esse ponto. Por quê? Aí vai mostrar então o teu alinhamento com a gestão. Muita gente esquece disso. Quais são os objetivos estratégicos? Ou, digamos que a tua SR bate muito em TDV. Tem SR que adora TDV. Ele coloca isso numa vitrine e isso é muito importante. Outras SRs não. Outras SRs meio que deixam o TDV largado, não dá muita bola. Então, se é uma demanda que é forte, presente na minha liderança, eu preciso entender isso e eu preciso começar a conectar isso aqui com a minha realidade. E aí eu vou fazer isso como? Alocando objetivos SMART, aderente a isso aí. Terceiro critério para você fazer bons objetivos SMART, né? Agora você começa a pensar um pouco mais em você. Então, primeiro você está pensando aqui, olha só. Primeiro você está pensando na sua equipe. A AP beneficia todo mundo. Beleza? Depois eu vou pensar em quem? Eu vou pensar no alinhamento da minha chefia.
tá? Porque o chefe não quer ter equipes desalinhadas. Agora você vai para o terceiro ponto aqui. Quais desses objetivos SMART vão afetar diretamente o meu bônus? Agora começa a pensar em ti. E agora? Tem espaço para eu colocar objetivos SMART que vão afetar meu bônus? Como assim, Rafael? Como é que objetivo SMART vai afetar o meu bônus? Bom, vou te explicar. Se você é gerente geral e a sua agência terminar no Elite, no TDV, você vai ter um bônus no bloco de energia. Se terminar no Master, você vai ter outro. Se terminar no Elite Diamante, você vai ter outro. Então, será que eu não consigo incluir alguns objetivos SMART estratégicos que, né, sejam propulsores de determinados itens que garantam, melhorem o meu bônus? Esse é um ponto. Outro ponto aqui que aí você pode trabalhar nessa terceira pergunta, né? Quais são os itens que vão afetar meu bônus? Você já estudou? Quem aqui estudou e sabe a regrinha do bloco conexão? Porque são dois blocos o bônus, né? Bônus gerencial. Você tem o bloco sinergia, que é vendas e seguridade. Beleza? Você tem aqui do outro lado o bloco conexão. Quem aqui sabe a regra do bloco conexão? Pode escrever no chat. Se sabe, se não sabe, e caso também se sabe bastante, queira explicar. Vou explicar para vocês aqui. É importante vocês saberem. Ali tem coisa para... Ali tem umas pegadinhas, né? Ali tem umas pegadinhas. Então, antes de eu falar isso, eu quero saber quem aqui está ligado no bloco conexão do bônus. Hein? Não sabe. Diógenes, tá bom. Então você vai aprender agora. Tá, alguém sabe? Alguém estudou o bloco conexão? Porque ó, o bloco conexão, ele significa nada menos, nada mais, para quem é gerente, ele pode significar um salário a mais, pode significar um pouco menos, né? Porque você tem os quartis, né? Você tem um quartil lá de cima, é um, o quartil de baixo é outro. Então, presta atenção, né? Não vamos deixar dinheiro na mesa por desconhecimento de regra. Pelo que eu tô vendo aqui, ninguém sabe o que é esse bloco de conexão, hein? Caramba! E aí vocês estão fazendo objetivo SMART, sem levar isso em consideração? Por quê? Então vamos lá. O bloco conexão é a média de dois itens. Um item chamado negócios sustentáveis, que é a qualidade, né? Negócios sustentáveis, ele vai medir aí ouvidorias, e aí essa nota é uma nota individual, algumas funções talvez não tenham, e aí pega a nota da unidade, né? Mas vai pegar a sua nota individual lá, reclamações, né? Venda mal feita, etc. Ouvidorias. Segundo item, cancelamentos. Cancelamento pega, tá? E terceiro item, deixa eu lembrar aqui. Quem que lembra o terceiro item do INS? Deixa eu tentar lembrar aqui. Inconformidades. Então vamos lá, se você é gerente geral, como é que está o índice de cancelamentos? Tem alguma pessoa lá que tem um índice de cancelamento assim perigoso? Não vou dizer muito grande, mas perigoso. Você tem alguém lá que tem problema recorrente com inconformidade? Você tem alguém que já teve questão de reclamação? Questão de reclamação acho que não seria item de objetivo SMART. Mas, se couber um objetivo SMART para essas pessoas que podem te prejudicar lá no teu bônus final, fique atento. E, obviamente, se você é gestor individual e tem essas notas aqui no teu próprio CPF, então você tem que ficar atento. Tá? Então, leve isso em consideração ao você criar os seus objetivos SMART. Porque já pensou você que é gerente geral perdeu o bônus porque um cara foi lá e fez um monte de cancelamento e você teve detrator? Né? Ou perdeu o bônus, não digo, mas ganhar menos por causa disso? Leve em consideração. E o outro item, gente, olha esse outro item aqui. No bloco conexão, qual que é? O bloco direcionadores estratégicos. E esses direcionadores estratégicos, eles mudam com certa frequência. Não consegui ver lá, mas se eu não me engano, trimestral ou mensal. Acho que é trimestral, né? Então, a média dessas notas dos direcionadores estratégicos, ela vai impactar diretamente o teu bônus. Então, gente, se vocês estão naquela visão minimalista, qual que é a visão minimalista? Eu vou botar 3 acordos, que é o mínimo que eu preciso. Botei aqui, fiz um acordo individual e vida que segue. Talvez você esteja deixando outras possibilidades, boas possibilidades, que afetem o teu próprio bônus de lado. Então vamos lá, critério 1. O que pode me tirar da P? Critério 2. Qual é o alinhamento
que a SR tem, alguns itens que a SR serve pede muito, esteja alinhado. 3, o que pode mexer no meu bônus. E agora vamos para o 4, o que desenvolve as pessoas. Porque esse quarto aqui, eu acredito que é a chave da motivação. Os 3, eles são técnicos. Você vai fazer uma análise, vai distribuir, vai ver quem pode assumir cada coisa. É um trabalho mais analítico, por assim dizer. Agora, o quarto pouca gente fica se preocupando. A gerente geral aqui falou, né? A GG aqui falou, ela falou assim, ó, itens que desenvolvem as pessoas. Aí diz assim, poxa, Rafael, mas como é que eu vou botar itens que desenvolvem as pessoas? Como é que eu vou fazer isso? Você não precisa botar lá um livro para a pessoa ler. Inclusive, esse tipo de acordo, fazer um curso, sei lá, organizar mesa, tal, isso aí é proibido, né? Se você fizer isso aí, a matriz pega lá no algoritmo e tira fora. Então não é esse o ponto. O que é o ponto itens que desenvolve a pessoa? É fazer com que a pessoa que recebe o acordo Smart perceba como que a entrega desse item a desenvolverá. E aqui é que entram os grandes gestores. Tem um tempo atrás eu fiz um Reels, né? Porque é muito comum na caixa dizer assim, nós precisamos dar o significado. Dar o significado por quê? Porque assim, meta numérica não motiva ninguém, né? É tantos milhões de captação, é tantos milhões de consignado, é tantos milhões de consórcio. Pô, isso aí é um negócio meio árido. Você pega assim, porra, por que eu vou fazer esses números aqui? É cada vez mais. E as pessoas não enxergam sentido naquilo. Então, preciso dar sentido. Mas algo mais poderoso do que dar sentido é você criar conexões. E aí entra uma habilidade de liderança muito grande. Eu fazer com que a pessoa entenda como que esse objetivo dela está primeiramente conectado com um objetivo maior. Entra a criação da visão do time. Entra o propósito do time. Mas não só a visão e o propósito do time. Envolve você conhecer a pessoa com suas peculiaridades, idiosincrasias, seus interesses diversos e conseguir conectar ela, a partir desse mundo dela, a esse mundo do trabalho. Um trabalho meio que transcendental, né? Você precisa criar um vínculo emocional entre a meta que você está designando para a pessoa e o propósito dela, a visão dela de mundo e tudo mais. À medida que você criar essa conexão, você gera motivação para que aquela meta seja cumprida. Porque nem todo mundo é 100% racional, como você que é gestor talvez gostaria de que as pessoas fossem. Dizer assim, não, mas ele entende, ele entende que o Smart é importante para o GDP dele, lá para a minha trajetória. Beleza, tá? Ele entende, mas assim, nem todo mundo funciona assim. Tem que criar esse vínculo emocional. E aí como que você vai fazer isso? Bom, de um lado você precisa conhecer muito bem a pessoa, seus interesses, suas aptidões, quais são as alavancas motivacionais dessa pessoa. E aqui a gente poderia ir muito longe, né? Eu posso dar uma aula aqui sobre Maslow, sobre o Herzberg, sobre o Schwartz, sobre várias outras teorias de motivação. Tem aula lá na mentoria de 1 hora sobre isso. Mas conhecer a pessoa que você está fazendo o Smart no nível pessoal é muito importante. Do outro lado, você conseguir criar, e aí, novamente, que é assunto para mais 1 hora de aula, conseguir criar uma visão que compele as pessoas a buscarem aquela visão. Tá? Então são 2 habilidades distintas, do conhecimento pessoal e da criar a visão. Agora, não é só isso. Não é só isso. É explicar, isso eu falei aqui no começo, o como que a pessoa, ao buscar aquela meta, vai se desenvolver. Então quer ver o seguinte, vamos dar um exemplo aqui para ficar uma coisa mais prática aqui para vocês. Poxa, quem aqui tem objetivo Smart e inadimplência no objetivo Smart? Pode escrever aí, porque eu sei que é um calcanhar de Aquiles, né, para muitas unidades. A inadimplência, eu acredito que muitos de vocês aqui tenham inadimplência no seu objetivo Smart. Cumprir lá, reverter tantos contratos, etc., uma cadência, isso e aquilo. Só que, puxa, cobrar inadimplência é um negócio chato, né? Não é difícil, é chato mesmo. Ó, o Julien tem, né? O Julien tem. Então, ó, mais um aqui, eu sei que vocês têm. Então, se você é gestor,
Como que você vai tornar esse trabalho aprazível, desejável para aquela pessoa, para aquele funcionário? Senta com o funcionário e diz assim, você consegue enxergar quais habilidades você desenvolverá ou precisará desenvolver ou amadurecerá para atingir essa meta? Faça essa pergunta. Consegue entender quais são as habilidades? Aí vai começar a pensar, puxa, habilidades. Aí talvez você vai falar sobre falar ao telefone. Você vai ter que desenvolver uma habilidade talvez de tecnologia ali para fazer um contato mais massificado via WhatsApp. Você vai ter que desenvolver habilidade comportamental como persistência. Você vai desenvolver um conhecimento maior sobre estrutura de garantias, execução extrajudicial, execução judicial. Então você começa a mostrar para a pessoa que fazer aquele trabalho, na verdade, colocará ela num outro nível, vai ampliar a visão dela, vai abrir a cabeça dela. E ela vai chegar ao final, batendo essa meta, ela vai chegar no final desse processo transformada para melhor. E depois, essas habilidades ela poderá usar para outros serviços, para ser promovida, para trabalhar com vendas, com negociação, outros caminhos. E poucos gestores fazem isso, fazem o acordo é esse aqui, esse é inadimplência, então tá, beleza, é para mim, quanto que é, qual que é o prazo, tá bom, tá fechado. Esquece de fazer a conexão com uma visão maior e esquece de mostrar para a pessoa ou ajudar a pessoa a enxergar aquilo que ela vai desenvolver ao longo desse processo. Então, se você é gestor e você faz isso dessa maneira completa, eu posso te dizer uma coisa, eu garanto uma coisa, você vai conseguir um engajamento muito, muito maior dessa pessoa a realizar aquela atividade. Inclusive, está lá no Minha Trajetória que o gestor tem que fazer feedback de acompanhamento. Nesses feedbacks de acompanhamento, você não vai só fazer um ponto de controle, avançou ou não avançou, o que fez, o que não fez, mas você vai ouvir a pessoa, como é que você sentiu nesse processo? Quais que você está sentindo que são os gargalos aqui, o que está te prendendo, etc. Entendeu? Então, o Minha Trajetória está lá no objetivo. Porra, você lê o normativo, vocês vão ver. O objetivo é desenvolver. E essa parte poucos fazem. A hora que você conseguir fazer, você cria um engajamento muito, muito maior. Tá? E gera autonomia, né? Porque aí a pessoa, vamos lá. Nós temos, eu falei isso aqui na segunda-feira, né? Quem estava na live de segunda-feira. Nós temos uma necessidade humana básica de autonomia. Beleza? Então, quando a pessoa começa a entender o sentido, começa a conectar isso do seu propósito individual com o propósito do grupo, começa a enxergar que ela vai se desenvolver, é mais fácil de ela, internamente, inconscientemente, dizer para si mesma o seguinte: não, eu quero essa meta. Eu quero essa meta. Eu escolhi essa meta. Essa meta faz bem para mim. Uma hora que a pessoa se sentir assim com essa meta, pô, você ganhou. Aí você precisa trabalhar menos na mobilização, na cobrança, em fazer todas essas frentes. E vai ter mais assertividade. E aí chega o momento de você escrever a meta. E aí eu quero pegar uma frase aqui, ó, gente. O melhor cara, assim, para falar sobre meta, desdobramento de meta, chama Vicente Falcone. Conhece o Vicente Falcone, não? Se tiver a oportunidade de ler, a biografia dele é muito legal. Ele tem um outro livro que eu quero ler faz tempo, não li. Eu li um livro mais antigo dele lá sobre PDCA, que é um livro um pouco mais técnico. Mas assistam vídeos dele no YouTube. Vicente Falcone é fenomenal, consultor de empresas. Vicente Falcone é o cara responsável por estruturar a Ambev e fazer com que a Ambev se tornasse a empresa que ela é hoje. E eu peguei uma frase do Vicente Falcone que diz o seguinte: meta boa é aquela que cabe em uma linha, tem número, prazo, dono e está alinhada ao resultado da empresa. O resto é conversa fiada. Então, no final das contas, tudo isso que eu estou falando é importante, mas o que vai sair lá no Acordo Smart é algo muito simples. Exemplo, você, estou olhando aqui o nome que está aqui na tela, João. Você, João, é responsável por contratar 600 mil de consignado até 30 de dezembro de 2025. Pronto, esse é um objetivo Smart. Beleza? Ambos acordaram, ambos entenderam o sentido, mas na hora de fazer é muito simples. É só isso, né? Um objetivo específico, mensurável
relevante, relevante para a unidade, relevante para a empresa, temporal e faltou um, né? Smart, relevante, específico. Né? Faltou um item ali, mas é isso. Esse é um objetivo Smart. E qual que é o impacto disso no resultado de vocês, tá? Bom, na sua avaliação de resultado, para você que é gerente, o peso é o seguinte: 70% o resultado da agência, 30% o resultado Smart. Então o Smart é pequeno, mas se ele for bem feito, ele vai impulsionar esses outros 70% que é o resultado da unidade. Que vai impulsionar, olha só, o resultado da unidade não vale. Minha trajetória é uma coisa, vai te dar um conceito lá, tá bom? Que eu nem lembro qual o conceito, se é excelente, bom, etc. Então, vai afetar aqui. Vai afetar bônus sinergia. Vai afetar o bônus conexão. Olha quanta coisa que afeta P. Então, fazer um Smart bem feito vai te propulsionar em várias frentes. E aí, claro, você tem aí dentro do Minha Trajetória também a avaliação de competências. Tá bom? Que aí é atinge, não atinge, parcial e tudo mais. Que é a outra parte que você precisa fazer com muita clareza, com muita transparência lá para o empregado, para ele entender quais são as competências que o banco pede dele. Que tem lá no final um peso de 30%. Não é tão grande, mas não é irrelevante. Não é irrelevante, então é importante que você esteja atento a isso. Tá bom? E aí tem um outro pontinho aqui, né? Avaliação de competências. Quem é gestor vai ter avaliação do seu próprio gestor, mas vai ter avaliação de equipe. E quem aqui não é gerente, quem não tem equipe subordinada, vai ter avaliação de pares. A avaliação de pares e avaliação de equipe não são necessários. Ou seja, se ninguém te avaliar, você não vai ser prejudicado. Agora, o peso da avaliação do seu gerente geral vai ser o peso máximo. Então, olha que importante você ser um bom líder. Principalmente para quem é gerente geral. Porque você é gerente geral, o teu superintendente vai te avaliar, peso 3. A tua equipe vai te avaliar, peso 2. É relevante? É basicamente 65%, 35%. Então agora imagina se você é um mau gestor. Mas entenda, assim, esse mau gestor não quer dizer que você vai ser aquele gestor bonzinho, que não vou falar nada para ninguém, vou deixar o barco tocar, porque eu vou ter uma boa avaliação deles, né? Não é isso. Porque talvez se você fizer isso, quem vai te avaliar mal não são as pessoas que você não corrigiu. Mas quem vai te avaliar mal talvez seja aqueles bons funcionários que estão incomodados com a sua complacência, né? Com mau resultado. Então presta atenção, ser um bom gestor envolve as duas coisas, não é ser bonzinho, beleza? E às vezes também se tu vai nessa pegada e perde o time, aí o teu próprio gestor, que tem um peso maior, vai te avaliar mal. Então, ter essa habilidade comportamental, relacional, é muito importante para você que tem equipe. Tiver uma pessoa, melhor ainda. Essa uma pessoa, ela pode fazer uma avaliação comportamental 5 estrelas, que vai ter um peso de 35%, 40% ali no resultado. Então, gente, eu estou falando de todas essas coisas aqui que são óbvias, algumas delas, que estão escritas lá em normativo, em regulamento, mas são coisas que no dia a dia a gente fica tão, às vezes, absorto nas atividades, nas entregas, nas metas, que a gente não pensa estrategicamente. E aí olha o impacto que isso tem na carreira. Uma má avaliação num ano pode te prejudicar 2, 3 anos seguintes. Eu conheci uma gerente geral, excelente. Né? Eu a promovi a gerente geral. Mas ela ficou extremamente prejudicada, tá? Porque na antiga unidade dela, não entregou a AP, sei lá, era uma zona aquela agência, e ela ficou no quartil da punição ali, putz, não vou lembrar agora o nome, né? Ineficiente, ineficaz, eu não lembro lá. Mas injustamente. Então, assim, ela teve que fazer uma briga grande de matriz e abrir demanda e reclamar com o mundo inteiro para conseguir uma reversão disso, tá? E injustamente. Então, isso aqui é para vocês abrirem o olho pelo seguinte: não releguem a Minha Trajetória a uma atividade secundária, obrigatória,
Exemplo, é que nem tem roda de diálogo, né? Pô, chego, temos que fazer essa roda de diálogo. Senta aqui, cada um com um papel, vamos falar 5 minutos e pronto, tá cadastrado. Não, não, não. O Minha Trajetória, ele é parte integrante e perene do seu currículo. Você não tem como ficar alheio a isso. Se você está alheio a isso, você está alheio à sua carreira. Você está terceirizando o sucesso da sua carreira. Você precisa pensar estrategicamente. Seja você gerente geral de unidade, porque isso vai fazer com que o teu resultado seja impulsionado para cima. Seja você um gerente de carteira, um gerente de varejo, ou mesmo um empregado individual que tem gestão, né? Que vai te afetar e vai afetar muito, muito, muito. Beleza? Ó, pessoal, hoje nós temos perguntinhas, eu vou responder umas perguntas, tá? Eu não costumo fazer isso em live, geralmente a gente já fecha perto de 1 hora de live. Hoje tem uns minutinhos. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, hoje eu vou atender perguntas, hein? Enquanto vocês fazem essas perguntas, eu quero deixar o convite aqui. Quem ainda não se inscreveu no Elite 10X, tá? Elite 10X, tem uma coisa que eu não lembro se eu falei ontem. Eu vou trazer 2 convidados. Esses 2 convidados tiveram uma experiência ampla de gestão, de gerente geral, superintendente, em regiões diferentes do país, e cada um deles vai abordar assuntos específicos. Eu mesmo vi o assunto, o que eles vão trazer, e eu vou dizer o seguinte: será uma experiência inigualável, que você não terá em outro ambiente, né? Os insights de carreira, as histórias que vão ser contadas, você só vai encontrar, você não vai encontrar isso no YouTube, você só vai encontrar aqui no Elite 10X. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo. E aí, lembrando que você pode comprar um ingresso VIP, esse ingresso VIP tem mais alguns entregáveis e nele você pode convidar um gerente. Então, quem sabe, se você e seu gerente estão afim, olha lá o ingresso VIP, dividam o ingresso VIP, vocês vão ter os outros entregáveis a mais e vão participar dessa experiência, né, única, que é a gente falar diretamente no Zoom 1 a 1. Ó, Carla, gostaria de saber mais sobre o Bloco Sinergia. Eu já falei isso para vocês, né? Aquilo que é do normativo, vocês não devem perguntar para mim, vocês têm que ir lá e olhar no normativo, tá? Que é o Bloco Sinergia. O Bloco Sinergia é um antigo comissionamento de vendas, antiga premiação ponto caixa. Tinha premiação ponto caixa, quem vendia mais ganhava mais bônus. É a mesma coisa, né? Vai levar em consideração o volume de vendas, os gatilhos, vai levar em consideração se você é TDV, se não é. Agora, o que mudou? Mudou que o teto é 4 vezes a tua remuneração base. Esse é o máximo que você pode ganhar. O que mais que mudou? Para você ganhar, a sua agência precisa entregar AP, dentre outras coisas lá de qualidade na concessão, etc. Concessão não, qualidade na comercialização dos produtos. Mas, deixa eu ver aqui quem me perguntou. Carla, tire um tempo para ler. É muito importante você conhecer a regra, tá? Na época que saiu o Bloco Sinergia, eu fiz uma aula completa aqui para os alunos da mentoria, tirando todas as dúvidas, os prós e contras, tá? Mas faça essa leitura. Carla, abre inscrição para eventual. Não, Carla, essa será só para gerência. Essa vez eu não vou abrir para eventual, tá bom? Mas eu vou te dar uma dica. Quem é aluno da mentoria vai ter acesso, tá bom? Porque quem tem aluno da mentoria tem acesso aí a tudo que eu produzo aqui. Então, quem sabe, né? Se você entrar na mentoria aí, você vai ter acesso aí também. Olímpio, eu já comprei meu ingresso individual, consigo alterar para o VIP? Consegue, Olímpio? Me chama aqui no direct que eu te coloco em contato com o meu time, tá? Meu time entra em contato contigo e faz todo o procedimento ali para dar certo isso aí. É isso? Então nós vamos ter essa imersão. No primeiro dia, a gente vai falar sobre carreira, sobre network. Hoje um colega da Caixa veio o seguinte: pô, eu sou um gerente geral aqui no estado tal, eu já domino vendas, eu já entrego o resultado e eu quero mudar de região. O evento é para mim, eu vou conseguir? Aí eu falei, olha, né, um desses convidados, ele vai falar da trajetória dele. Ele saiu de um estado do sul, ele foi para um estado do norte, depois ele foi para um estado do centro-oeste, tá? E depois ele voltou para o sul, para outro estado do sul. Então, sim, vai falar muito de networking. Vai falar de competências
digitais também. A gente vai entregar para vocês 10 prompts prontos para usar no Copilot, feitos e testados aqui, tá? Em Copilot por alunos da mentoria. Isso a gente vai entregar também. Então tem vários bônus legais. Quem é gerente aqui que não está batendo o teto do Sinergia, a gente vai falar um dia só sobre vendas. Método de venda consultiva. Vamos entregar scripts. Então vai ser coisa muito legal. E no terceiro dia a gente vai falar de mobilização. Vamos trazer, o outro convidado vai vir no terceiro dia, vai mostrar como que a superintendência dele foi sequencialmente em primeiro lugar do Brasil. O que ele fez para, não uma vez, mas sequencialmente entregar a superintendência dele em primeiro lugar do Brasil. Então vai ser fantástico, tá? E aí você vai poder ter acesso a tudo isso aí. Tá bom? Olímpio, então chama lá que a gente fala. Beleza, gente? Que mais então? É isso. Hoje é a última live da série. A gente fez o estudo de caso na terça, a gente falou sobre PSI ontem. Hoje falamos sobre minha trajetória. Conteúdo 100% voltado a você que trabalha na Caixa, você que quer ser na Caixa. E vai ser na mesma linha, ainda mais aprofundado, com ainda mais liberdade de a gente interagir lá no Zoom na segunda-feira. Não teremos mais live até segunda-feira, mas eu espero vocês lá. Temos um encontro marcado segunda-feira, 20 horas. Tá bom, meus queridos? Convidem colegas, gerentes, gestores da sua região. Tenho certeza que vai ser um ganho para todos vocês. Valeu, fiquem com Deus, descansem, que amanhã é sexta-feira. E sexta-feira é dia de fazer muito resultado. Beijo, um abraço, até mais.